Boa tarde, pessoal. Nosso grupo agora fará a apresentação sobre osteoartrite. Os apresentadores são eu, Lucas Bittencourt, e Leidilane Azevedo. E, primeiro, o que é a osteoartrite? Importante que saibamos que ela é uma doença degenerativa, reumática e crônica, ou seja, a princípio ela não é uma doença inflamatória, apesar de causar inflamação, e ela pode ser motivada por fatores biológicos, genéticos, metabólicos, mecânicos, como, por exemplo, a sobrecarga de peso sobre a articulação. Além disso, todos eles, de alguma maneira, esses fatores, de alguma maneira, vão corroborar para a degradação da cartilagem articular. Agora, quais são os sintomas e sinais desta doença? Dor, déficit funcional, já que aquela articulação não estará funcionando adequadamente devido à dor. Crepitação, como o caso aqui, são os sons e estalos emitidos pela articulação durante o movimento. Rigidez matinal, inflamação, perda muscular, já que, como sabemos, quando a musculatura ela não é utilizada adequadamente, ela tende a atrofiar. E deformidade articular devido à própria degradação, degeneração daquela articulação. Todos esses sintomas, juntamente com o histórico do paciente, podem ajudar o médico ao diagnóstico. Às vezes ele pode pedir também um raio-x ou um exame de imagem melhor, como uma ressonância magnética, para que ele possa ver melhor as partes moles e assim dar um diagnóstico com maior precisão. Agora, quanto à epidemiologia, esta é uma doença que afeta entre 15% a 20% da população mundial, sendo que destes, 70% estão relacionados àqueles acima de 65 anos. Além disso, ela é uma doença presente em cerca de 25% dos adultos no mundo, segundo estudos recentes, e tudo isso leva à conclusão de que esta é a doença musculoesquelética mais prevalente e a doença articular mais comum, claramente, quando consideramos outras doenças do mesmo grupo. No Brasil, por outro lado, 16% da população tem essa doença, e sendo que desta porcentagem, 85% estão para aqueles acima de 75%, daqueles 75 anos. Mas por que isso? Tudo isso se deve ao fato de que a osteoartrite ela é relacionada à idade. Então, por ela ser relacionada à idade, ela é incomum antes dos 40 anos, mas ela cresce rapidamente com a idade. Dessa maneira, a maior parte das pessoas acima de 70 possuem este tipo de doença. Aqui nós temos uma tabelinha mostrando os fatores de risco, como o aumento da idade, o sexo feminino, a raça, porque as pessoas negras tendem a ter mais do que as pessoas brancas, a genética, a obesidade por causa da sobrecarga, trauma, inclusive questões ocupacionais, como atletas ou funcionários que desempenham atividades repetitivas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia da cartilagem hialina articular, visto que essa cartilagem é a principal afetada na patologia da osteoartrite. E aqui a gente observa um desenho esquemático, né, de uma cartilagem articular do osso do joelho, e a gente pode observar nessa imagem os condrócitos, a matriz, a gente observa essa zona em amarelo de cartilagem ossificada, e também a gente observa a placa cortical, né, logo abaixo dessa cartilagem, e também um desenho esquemático dos osteócitos. Aqui nessa outra imagem, que é uma lâmina do osso do joelho de um rato em desenvolvimento, colorado com HE, a gente pode observar a matriz interterritorial, a gente observa as lacunas com condrócitos contidos dentro dela, e logo abaixo dessa zona de cartilagem, a gente tem a zona de ossificação, visto que é um osso ainda em desenvolvimento. Nessa outra imagem, a gente observa também uma articulação temporomandibular, né? E aí a gente, nessa articulação, tem a presença de um tecido conjuntivo denso modelado, sinalizado aí em azul, e logo abaixo uma camada proliferativa desse tecido, e logo abaixo dela uma zona de cartilagem hialina. Em vermelho está marcado a zona de cartilagem hialina hipertrófica, em azul a cartilagem seriada, e em amarelo a cartilagem em repouso. E aqui, logo abaixo dessa zona de cartilagem, a gente tem a zona de ossificação desse osso. Aqui a gente vai falar um pouquinho da fisiopatologia da osteoartrite. O colega já falou dos fatores de risco, né, que podem levar a ter osteoartrite, e aqui a gente vai falar aqui como ela vai acontecer. Então, o líquido sinovial, ele começa a produzir citocinas, e essas citocinas vão estimular a proliferação dos condrócitos, e os condrócitos começam a produzir interleucina 1 e melatoproteinases.
ao mesmo tempo que inibe a produção dos proteicoglicanos e do colágeno tipo 2. E também vai ter a produção de mais agentes inflamatórios pelo próprio líquido sinovial e também pelos macrófagos que estão ali presentes naquele líquido, que vão produzir mais agentes inflamatórios e vão levar ao desequilíbrio dos eventos anabólicos e catabólicos que são realizados pelos condrócitos. Isso vai levar à degradação dessa cartilagem. E agora a gente vai explicar isso com mais detalhes com esse desenho esquemático. Aqui nesse desenho esquemático, a gente pode ver tem um aumento do conteúdo de água justamente por causa da atividade metabólica aumentada desses condrócitos, porque eles vão produzir mais melatoproteinases, eles vão produzir também óxido nítrico, vão produzir outros fatores, né, inflamatórios, as interleucinas, que vão levar esse aumento do metabolismo. Então, essa tecido cartilaginoso, essa matriz vai ficar inchada com o aumento da quantidade de água, e ao mesmo tempo também vai desenvolver a fibrilação superficial. Essa superfície ela não vai ficar mais lisa, né, como ela era antes. Também vai ocorrer com o avanço, né, dessa patologia, tem a perda dos proteicoglicanos, né, justamente esses proteicoglicanos, esses são perdidos justamente porque eles começam a ser mais reabsorvidos, e isso é estimulado pelas citocinas que são produzidas, e o óxido nítrico e as melatoproteinases, elas estimulam que haja o catabolismo na matriz da cartilagem. Então, os condrócitos, eles começam a produzir substâncias que estimulam a própria degradação do tecido cartilaginoso, devido a esses fatores inflamatórios. Aqui nessa outra imagem, a gente observa a apoptose dos condrócitos. Eles começam a morrer porque eles vão ficar hipertróficos com esse metabolismo desregulado, então eles acabam entrando em apoptose. Também a gente vai ter regiões que não tem mais tecido cartilaginoso, devido a essa grande degradação. A gente vai ter uma grande depressão do conteúdo da matriz, onde não tem mais tecido cartilaginoso. A gente vai ter a formação de osteófitos, né? E aí a gente vai explicar isso um pouquinho mais, com mais detalhes, na morfologia da osteoartrite. Aqui a gente vê, para comparação, né, um grau 0 de osteoartrite. Esse grau é segundo a Sociedade, né, de Osteoartrite, Sociedade Internacional de Osteoartrite, ela faz essa gradação. Aqui a gente observa a zona superficial, a zona intermediária e a zona profunda, que é muito característica porque ela tem essa organização em colunas. Logo abaixo a zona calcificada e depois a gente vai observar a camada já de tecido ósseo. Aqui a gente vai observar já nessa lâmina uma osteoartrite de grau 1 e a gente já observa a diferença da outra lâmina, né? A gente não tem uma organização dos condrócitos igual à da lâmina anterior. A gente vai ter a hipertrofia da cartilagem, a gente vai ter a alteração da coloração da matriz. Ela não fica mais tão corada por causa justamente da perda de proteiglicanos, como a gente já falou anteriormente na fisiopatologia. A gente vai ter a apoptose dos condrócitos nessas áreas vazias que a gente vê que tem a presença de lacunas, mas não tem condrócitos dentro das lacunas. Pode também ter a ocorrência de edemas e também tem a fibrilação superficial, que não está tão evidente nessa lâmina, mas geralmente é comum na osteoartrite de grau 1. Aqui nessa lâmina a gente tem um grau entre 2 e 3 de osteoartrite, que a gente observa a grande diminuição da espessura da cartilagem, né? Já tem um conteúdo bem menor. E a gente já vê bem presente a diferença da depressão, da coloração. Ela é bem mais opaca, não é tão viva, justamente por causa dessa perda dos proteoglicanos, dos conteúdos da matriz celular. A gente também perde colágeno tipo 2. A gente tem também perda de porções da matriz. A gente vê aqui, né, sendo perdidas essas porções da matriz, que é chamado também de descamação, essa fase. E a gente vê também a invasão aqui pelo tecido ósseo, né, que nos conteúdos que era onde estava a tecido cartilaginoso, a gente tem aqui o tecido ósseo. Aqui nessa outra lâmina, a gente vai observar a evolução da osteoartrite
numa articulação temporomandibular. E aqui nessa imagem a gente vê, para comparação, uma articulação temporomandibular sem osteoartrite, e aqui a gente vê com osteoartrite. E a principal diferença que a gente vê aqui é a diminuição da espessura, né? Uma leve diminuição da espessura, mas a fibrilação superficial, ela está aqui presente, né? Esse ramozinho que a gente vê aqui, meio que se descolando, né, do tecido, é um sinal de fibrilação superficial. Aqui nessa coloração de safranina, a gente não vê tanto essas diferenças, né, de degradação ainda pela osteoartrite. Aqui ainda é um grau inicial da osteoartrite. Já nessa lâmina, a gente vê uma grande diferença, né? A gente vê aqui a presença da fibrilação não mais superficial, mas fibrilação profunda. A gente vê fissuras profundas que abrentam a zona intermédia e profunda da cartilagem. Aqui na coloração de safranina, a gente consegue ver ainda mais. Isso a gente poderia dizer que é um grau 4 de osteoartrite. E também a gente vê uma grande depressão da coloração. Está bem mais opaca, bem menos viva do que as lâminas anteriores. Então, poderia ser classificado em grau 4 justamente por essas fissuras maiores que atingem de forma mais profunda a cartilagem e a perda maior de conteúdo da matriz. E a osteoartrite, ela também pode ser classificada em grau 5, que quando a gente tem uma perda completa em alguma região, né, daquela superfície articular, do tecido cartilaginoso, ele fica completamente desnudo, que pode favorecer microfraturas. E no grau 6, a gente já tem a deformação, né, bem mais presente da superfície articular. Ela fica deformada porque não vai ter mais a proteção do tecido cartilaginoso, então o tecido ósseo ele vai sofrer alterações, vai ter a formação dos osteófitos, né, pelos osteobaixos e osteoclastos, justamente por causa desse atrito que vai gerar entre os ossos, que não tem mais a cartilagem para proteger, para estar intermediário entre esse atrito entre os ossos. Então, vai ter a presença das microfraturas, que vai levar a processos dolorosos, né? Como o colega já falou anteriormente nas sintomáticas. Falaremos agora do tratamento da osteoartrite. Primeiro, é importante saber que esta doença, ela não é curável, ela não tem cura, então o que se busca fazer é a melhora da qualidade de vida da pessoa e a redução das dores. Por isso que se recomenda, no caso do tratamento não farmacológico, é a fisioterapia, que é utilizada para manter o tônus muscular, a flexibilidade e mobilidade da articulação, assim como é importante que se ataque os fatores de risco daquele paciente. Como, por exemplo, uma pessoa obesa, ela precisa perder peso para que a sobrecarga sobre aquela articulação diminua. No caso do tratamento farmacológico, pode-se utilizar paracetamol quando a dor ela é leve ou moderada, mas em outros casos pode ser necessário o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Nesse caso é importante ficar atento à toxicidade desse medicamento, quando utilizado muitas vezes, então pode ser necessária a prescrição de outros medicamentos para conter essa toxicidade. Pode-se utilizar também corticoide intraarticular, assim como injeção de ácido hialurônico naquela articulação. Porém, quando, infelizmente, o paciente evolui e não tem uma resposta positiva do tratamento conservador, é importante que ele faça, então, a cirurgia para que ele melhore a sua qualidade de vida. As cirurgias que são possíveis são artrodese, ou seja, a fusão da articulação, como é feito no tornozelo, artroplastia, que é a troca total daquela articulação, como é feita no joelho, ou realinhamento daquela articulação para distribuir melhor a carga. Apesar disso, cerca de 1/3 das pessoas seguem com os sintomas, mesmo operadas, e o médico ele precisa a todo momento, antes de fazer a cirurgia, ver os fatores de risco do paciente, porque aquele paciente pode, infelizmente, não poder fazer a cirurgia, como por exemplo uma pessoa de idade avançada. Pode ser que os benefícios daquela cirurgia não sejam suficientes para contrapor os malefícios. Então, a cirurgia nem seria recomendada. Bom, pessoal, aqui estão então as nossas referências que foram utilizadas no projeto. Espero que todos tenham gostado e agradeço a todos pela atenção e desejo a todos também uma boa semana.